Piora muito, porque entra na parte, uma ansiedade, e aí ela tem que trabalhar muito mais a voz, fazer muito mais exercício, ou perto de prova, porque ela é muito ansiosa para as provas, ela realmente fica completamente rouca. Até só para concluir. Bem evidente, qualquer probleminha, a voz muda muito. A voz escancara as pessoas. Às vezes a voz nem sai, né? Eu vou te falar uma coisa, essa coisa da Michele, minha filha, falar com a língua solta, ela tinha 5 anos, incomodava muito mais nós dentro de casa do que a própria, né? E por a gente achar que no futuro podia causar problemas para ela, nós tentamos solucionar isso. E o problema dela foi resolvido. Foi, doutora Leni. É tão bom quando a gente vê que já está curado, sabe? É um alívio para a gente. Né? São 3 meses depois que a gente fala, olha, abençoados 3 meses. Né? Valeu a pena. A gagueira, por exemplo. Muitas pessoas imaginam que a gagueira seja um problema emocional, mas a maioria dos casos é por causa, é genético, é isso? É assim, tem vários estudos, né? Tem estudos controversos, inclusive, falando sobre a gagueira. O que a gente percebe hoje, o que se tem de mais de acordo na literatura, é que a gagueira acontece a partir de uma predisposição, do mesmo jeito que às vezes tem pessoas que têm uma predisposição para engordar, e às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, você é tão magrinha, ela fala, não sou magra, você não sabe o esforço que eu faço, né? Então, algumas pessoas têm essa predisposição. Agora, o que acontece, gente, que eu acho que é legal para ilustrar para todo mundo? Toda criança, na fase entre 2 e 3 aninhos de idade, passa por um período que a gente chama de gagueira fisiológica. O que é isso? A criança está aprendendo a falar, ela ainda está insegura em relação ao código, e aí ela faz bloqueios, repetições, ela tem uma produção mais disfluente, mais gaga, vamos dizer assim. Aí o que acontece? É muito comum as mães, inclusive, procurarem nessa época. É fundamental que a gente, nesse momento, oriente para a importância de lidar com isso como uma fase passageira. A gente percebe com muita frequência, Roberta, que às vezes a família fica tão ansiosa com aquela situação que começa a cobrar da criança e aí vem coisas do tipo, peraí, fala devagar, respira, toma água. E às vezes a fala, né, que deve ser uma condição supernatural, passa a ser uma fonte de estresse. E aí, com essa rigidez, com esse aumento de tensão muscular, ela muitas vezes desenvolve uma gagueira secundária. Eu tenho um dado aqui, ó, que segundo a Associação Brasileira de Gagueira, o problema atinge 1.600.000 brasileiros, né? Quer dizer, a falta de confiança, o estresse também podem provocar assim, episódios de gagueira, né? Para quem ansiedade. Na vida adulta também. Na vida adulta também pode acontecer de chegar um paciente assim, com a gagueira que não tinha antes e pode ser um momento da vida dele, né? Por ansiedade, por estresse, por mudanças da vida adulta e da cidade moderna, então pode vir, mas geralmente a gente, no consultório psicológico, a gente faz sempre um paralelo, a gagueira, mas o que está por trás disso? É legal a gente saber que para tudo tem um tratamento, porque acho que às vezes as pessoas ficam muito... se conformam com a situação e não vão atrás. E sabe, Mariana, um problema de comunicação que vai até a idade adulta limita muito a situação de vida da pessoa, tanto pessoal quanto profissional. Né? Hoje a comunicação é vista como uma competência super buscada em qualquer área, né, de atuação. Então é interessante que a gente cuide dos pequenininhos, né, para fazer com que eles cresçam adultos mais saudáveis nesse sentido. Vicky, quando você foi buscar tratamento para os seus filhos, o que você descobriu? Tinha alguma causa específica para eles trocarem, né, a letra, ou até para o Thiago falar assim mais para dentro? Então, o Thiago, ele teve muita otite. Depois que ele saiu do peito, ele começou a ter otite recorrente. E isso atrapalhou muito a audição dele. E ele, inclusive, ele teve que operar. Então, com 1 ano e meio, ele colocou, foi bilateral, né? O otorrino ficou... ele me orientou assim, olha, agora ele vai começar a escutar, porque a sensação que ele tinha
era quando a gente desce a serra, que fica com o ouvido tampado, era assim E que aí ele ouvia. mistura, né? Tem sons muito próximos. E era assim que ele ouvia o tempo todo. Então ele falou assim, olha, ele vai começar a ouvir, então fala baixo porque ele pode se assustar. Com quantos anos, Vicky? Ele tinha 1 ano e meio. Um quando aninho e meio ele operou? E o Marcelo também operou com 1 ano. A Fabiana estava comentando no intervalo sobre problema respiratório, né, que o seu filho teve. E qual foi o problema dele? De que maneira isso também afetou a fala? Então, ele foi testado, primeiro a audição, depois foi ver que ele roncava, né? Porque ele dormia de boca aberta e ele ficava de boca aberta. Na verdade, ainda isso ele conserta na fono, né? Então, a gente sempre que vê, Matheus, fecha a boca, Matheus, fecha a boca, Matheus, fecha a boca. E ele tem uns exercícios que ele tem que usar um tempo de boca fechada. Então, isso assim, ele aprendeu a respirar com a boca, né? Assim, e dormia com a boca aberta, roncava, né? E aí, com os exercícios e tal, doenças respiratórias afetam, né, a qualidade da voz. A respiração nasal na infância é fundamental. Quando você tem qualquer tipo de obstrução, quando você tem qualquer tipo de dificuldade de respiração nasal, a criança imediatamente abre a boquinha para respirar. E boca aberta é uma postura passiva da musculatura. Então, qual é a consequência? Toda essa musculatura começa a ficar flácida por causa da abertura constante, da falta de tônus, né? Ele não tinha nada, assim, não tinha desvio de septo, não tinha nada disso, não tinha adenoide, não. A adenoide também afeta. Sim, a adenoide hipertrófica, né? A adenoide muito grande, ela dificulta a passagem do ar, né? Aí começa a respirar pela boca. Aí começa a respirar pela boca, assim como as alergias, né? Muita criança tem rinite alérgica, fica com o nariz entupido, narizinho fica então, entupido. quando o Thiago colocou o tubinho, ele na mesma operação, ele pôs tubinho, tirou adenoide e amígdala. Resolveu tudo com Resolveu. Deu uma Olha, e a Mariana... feliz. E a gente vai ver uma reportagem agora, porque a Mariana Verdelho, ela foi até o ambulatório de fonoaudiologia da Unifesp mostrar como que é o atendimento por lá. Vamos assistir a reportagem. A clínica de fonoaudiologia da Unifesp atende gratuitamente cerca de 30 pessoas por dia, entre adultos e crianças. São pacientes encaminhados do Hospital São Paulo, que por orientação médica precisam fazer fonoterapia. O tratamento é baseado em exercícios com a função da voz. Então, a gente tem uma série de sons, né, de exercícios produzidos pelo trato vocal de uma forma equilibrada, de uma forma coordenada com a respiração. E esses exercícios promovem, muitas vezes, um melhor fechamento das pregas vocais, absorção de lesões, de edemas. Cerca de 30% da população tem algum problema nas cordas vocais. As crianças, por exemplo, por gritarem demais e falarem muito alto, elas têm altos índices de nódulos, ou seja, calos, nas cordas vocais. A série de exercícios precisa ser repetida algumas vezes ao dia, como acontece com a Natália, que há 1 ano trata a voz rouca, uma fenda e um nódulo que tem nas cordas vocais. Cada som emitido tem uma função diferente. Serve para diminuir a rouquidão, dar maior mobilidade nas pregas vocais. A pequena Natália tem um caderno bem decorado, com todos os exercícios que faz durante a sessão para não esquecer o que tem que fazer em casa. Afinal, o tratamento deve ser seguido diariamente e tudo fica mais dinâmico quando alguns jogos são inseridos, o que deixa a sessão menos cansativa para as crianças. Desses exercícios todos, qual você achou mais legal? Esse aqui? Está escrito vibrar a língua em escala 3 vezes 10, sem mexer a cabeça. Como é? A água e o canudo de vidro também são usados para descontrair, como acontece com o Felipe, que faz um tratamento para rouquidão e calos nas cordas vocais. Qual é o seu favorito? Esse aqui. Segundo a mãe do garoto, o tratamento tem surtido resultado. E a família toda fica de olho para que durante as brigas com o irmão mais velho, ele não grite, prejudicando a voz. Ele até pode brigar com o irmão, mas se for em silêncio, na tecla mute. Sim, exatamente. Tem que ser via MSN a briga. O apoio da família é fundamental para que todo o esforço tenha um resultado. A tia da Natália faz o seu papel.
Às vezes eles têm preguiça de fazer os exercícios, né? Mas a gente tem que estar em cima. Com tanta dedicação, as crianças já sabem de cor o que podem ou não fazer e se cuidam. Não pode ficar rouco, não pode gritar muito também. Tem que tomar bastante água? Sim. E lá na escola, seus amigos, eles também te ajudam a não gritar? Ou eles às vezes esquecem que você não pode gritar muito? Eles esquecem, mas aí eu tomo conselho de mim, não eles. A gente viu lá todos os exercícios. Carla, conta um pouco pra gente que exercício